escuta o que eu vou dizer com muita seriedade. Tem gente que canta no altar, mas está longe de Deus. Tem gente que prega a palavra, mas está longe de Deus. Tem gente que tem um cargo na igreja, mas não tem o Espírito Santo, porque foi embora há muito tempo. A Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O texto diz que o sacerdote tinha que arrancar as cinzas velhas do altar. E se você não compreender a novidade de Deus e entender que temos que tirar as cinzas velhas do altar, você vai ficar vivendo coisa velha a vida inteira. E posso dizer para o seu negócio, se você não tomar cuidado, o passado tem um risco muito grande na nossa vida. Qual o risco, pastor? De atrapalhar o nosso futuro. Ah, mas aconteceu isso. Essa é a importância de termos o coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus dirige o teu coração, você entende que o teu coração tem que ser morada dele, não de sentimento ruim. Ah, mas fulano me fez mal. Ah, mas ciclano me desejou mal. Ah, mas aconteceu. Mas a minha vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Oh, glória! E a vida de quem é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, você pode enfrentar uma luta, pode enfrentar um vento, pode enfrentar uma tempestade, você vê Deus te levantar todas as vezes, porque Ele é Deus de fidelidade. Essa é a importância e a diferença de quem tem uma aliança com Deus, porque quem tem uma aliança com Deus, alguém está lendo dizendo, se fosse eu, depois dessa luta, eu parava, mas quem tem uma aliança com Deus, depois da luta, ele fica mais crente, ele fica mais avivado em Deus. Você entende como o teu coração tem que ser morada do Espírito Santo? Porque se o teu coração for morada da situação, do problema, você vai cair junto com o problema. Se o teu coração for morada da situação, de um problema, de um sentimento, quando vier o sentimento ruim, o teu coração cai. Mas se o teu coração for morada do Espírito Santo, o sentimento ruim não te abala. Oh glória, a aprovação não te abala. Oh aleluias, o vento não te abala. Mais firme do que nunca, mais firme diante da presença de Deus. Aleluias. Alguém vai dizer, eu sou exclusivo. Alguém vai dizer, nós estamos num século onde tem algumas pessoas que dizem, o evangelho é bom, é aqui na igreja. Evangelho bom é da Assembleia, é da Batista, é da Universal, é da Graça. Evangelho bom é da Presbiteriana. Evangelho bom é da Quadrangular. Evangelho bom é o Evangelho de Jesus, irmão. O resto é só CNPJ. Abre teu olho, aleluias. Os homens passam, os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece de pé. Aleluia! Paulo está trazendo esse contexto sobre a nação, dizendo, olha, Deus rejeitou Israel, porque Israel está agindo como se Deus tivesse rejeitado. Israel está agindo como se Deus tivesse abandonado a nação. Israel está fazendo coisas que está todo mundo pensando que Deus rejeitou. Isso não vem de Romanos 11 não, lá em 1 Reis capítulo 19, você lembra? Quando o profeta está dizendo assim, ó, só eu fiquei por profeta, que Elias foge e entra dentro da caverna. E dentro da caverna escondido, Elias talvez, pastor José estava acostumado com formas. Ah, Deus vem no fogo. Aí Elias olhou o fogo, pastor Robson, e Deus não estava no fogo. Ah, Deus vem no tremer, no terremoto, para os pentecostais aí igual a gente. Deus vem quando a gente chacoalha, fala em língua, roda no manto. Deus está no mistério. Aí veio o terremoto, e sabe o que aconteceu? A voz de Deus não estava no terremoto. Veio o temporal, e Elias diz, aí está a voz de Deus, e sabe o que aconteceu? A voz de Deus não estava no temporal, e de repente a Bíblia diz que veio uma brisa mansa e suave. Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui traz um termo para a gente
conotativo dizendo: Elias, antes de você chegar nessa situação, eu já estava nela faz um tempão. O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Aí Elias dá uma desculpa, porque coisa que crente que está vendo que o negócio está apertando e não vê saída, gosta e sabe fazer, é dar desculpa, né, irmão? Se Elias ficou, não, rapaz, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobrou, e 7.000 bocas que não beijou a estátua de Baal. Ainda tem servo de Deus, ainda tem serva de Deus. Escuta o que eu vou dizer aqui nessa noite. Enquanto os grandes estão pensando, só tem eu de profeta, deixa eu ficar quietinho, Deus está dizendo: eu levantei uma geração de pequenininho que não se dobrou, que não se prostrou. Quando parece que a igreja está fraca, Jesus começa a levantar as brasas. Já acendeu o fogo, já? Todo dia eu acendi a churrasqueira lá em casa. Coloquei um papelzinho lá, taquei fogo. Só que o fogo não pegava, pastor Robson. Sabe o que eu tive que fazer, Martim, para o fogo pegar? Aí eu parava de soprar, a brasa apagava. Mas quando eu soprava, a brasa, ó. Tá entendendo, não? Deus está falando contigo aqui. Tem momento que Deus sopra vento para acender a brasa que está dentro de você. Porque se não fosse o vento soprar, você não ia partir para a oração, você não ia partir para o monte, você não ia partir para o propósito, você não ia partir para o jejum. Então Deus está dizendo: eu sopro o vento, mas eu acendo essa brasa na tua vida. Quando parece que a santidade está extinta, quando parece que ninguém quer compromisso, Deus ainda está levantando um povo separado, remanescente. Oh glória! Joelho que não se dobrou a Baal, que não se corrompeu, Deus está levantando. Sofonias capítulo 3 verso 12 está dizendo assim, ó: mas deixarei no meio de ti um povo humilde, e eles confiarão no nome do Senhor. Deus está dizendo: eu vou deixar uma geração que não se corrompe, mas que confia no meu nome, diz o Senhor. Balança alguém pertinho, diga para ele: não se corrompe não, irmão. Mas fulano faz, tu não é fulano. Mas ciclano está indo por esse caminho, tu não é ciclano. Deus te deu um nome, te lavou, te regenerou e te chamou de filho, e está dizendo: o teu lugar é no meu altar. Eu estou sentindo graça aqui. Pode falar em língua? Pode. Ainda tem igreja que pode falar em língua? Tem. Ainda tem um povo pentecostal? Tem. Nasceu no fogo, quer viver longe do fogo? Vai dar ruim. Quer inventar moda? Vai dar ruim. Você sabe que seu lugar é no altar. Não adianta, você pode até tentar levantar a mãozinha e cultuar calminho, mas daí a pouco o Espírito Santo vai movimentando. Aí daí a pouco ele vem e mergulha dessas águas eu te vou ver. Oh glória! Aí o fogo vai pegando. Alguém olha e fala: esse ali é do reteté de Jeová, esse ali é do mistério de Jeová. Oh glória! Livro de Mateus capítulo 7 verso 14 diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Olha o que a Bíblia está dizendo: a porta é estreita, e não adianta tentar passar pela porta estreita de qualquer maneira, tem que ser em santidade. Oh aleluias! Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluias.
Paulo está entrando em uma série de situações, porque Paulo começa a pensar, pastor Léo, que parece, o povo está pensando agora que Deus está perdendo o controle, que Deus está perdendo o controle da nação, que Deus está perdendo o controle da situação, que Deus está perdendo o controle porque a obra está se acabando. Oh glória, mas Paulo vem trazendo essa mensagem fervorosa, dizendo: Deus está preservando um povo remanescente, porque o céu nunca fica sem testemunha na terra. Oh aleluias, aonde você vai, você começa a ver uma testemunha de Deus ali. Aonde você acha que você é crente, você acha que você é do manto, Jeová vai te apresentar alguns amigos dele, tá? Deixa eu dizer pro seu negócio, não tem nome, não tem fama, nunca teve um cartaz, a foto no cartaz, nunca teve um vídeo divulgado, mas tem joelho de oração na madrugada, mas tem propósito de clamor com Deus. Deus conhece o nome dele na madrugada, Deus conhece o nome dele nos mistérios. Deus não procura a maioria não, irmão. Deus procura fidelidade. Deus não procura igreja cheia não, Deus procura gente com o coração cheio de Deus. Paulo vem mostrando para nós que a queda de alguns produziu a salvação de outros. Alguns que se achavam exclusivos, alguns que se achavam os xerifes da obra, os donos da obra, quando eles estão saindo de cena, Deus está levantando os pequenininhos. Levanta um aqui, levanta outro ali, levanta outro ali, levanta outro do outro lado. E detalhe, esses pequenininhos que Deus está levantando, segundo a Bíblia, são gentios, gente que não tinha condição nenhuma de estar na posição que Deus está colocando. Livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, ó: veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que está dizendo esse texto de João capítulo 1. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não quiseram ele. Então ele começou a expandir o mistério. Aqueles que quiseram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Oh glória, o seu Pai é poderoso. Escuta o que eu vou dizer para você aqui nessa noite. O seu Pai é poderoso. O seu Pai é grandão, Ele é o grandão do universo. Oh, não pensa você que você está órfão, que você está abandonado. Você creu em Jesus? Creu? Você acredita que esse Deus é poderoso? Você acredita? O seu Pai é poderoso. Dá uma balançada em alguém, Ele vai pagar sua janta hoje. Diga para Ele: o seu Pai, que é o meu Pai, é poderoso. Vamos dizer um negócio aqui, diante das guerras, diante das lutas, diante dos ventos, diante das tempestades. Confia no Pai que o inimigo vai cair. Confia no Pai. Escuta, Deus transforma derrotas em pontes. O pior cenário da sua vida pode se transformar no cenário mais maravilhoso de todos. O pior cenário da tua história pode se transformar no cenário mais poderoso de todos. Confia no Pai. Deixa Deus te direcionar. Quando a gente aprende a confiar, a gente aprende a descansar. Eu disse aqui, esses dias para trás, você já se deparou diante de uma dificuldade que você olhou e disse assim: eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei que o meu Pai vai me ajudar a resolver. José foi vendido, e talvez a venda do José parecia a derrota dele, o Áquila,
Mas a venda do José, Daniel, em Gênesis capítulo 50, verso 20, Vitor, a venda do José foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele. Porque se José não tivesse sido vendido, ele não teria assentado na cadeira que Deus preparou para ele. Escuta o que eu vou dizer, aguenta, suporta o processo, vai valer a pena. O seu pai está te enxergando em todos os detalhes, e sabe que Deus te trouxe aqui nessa noite de domingo para dizer para você: vai valer a pena. Não abre mão, não baixa a guarda, continua crente, não quebra o princípio que Deus te deu. Oh glória, Deus sabe exatamente aonde Ele vai te colocar, e Ele vai dizer: aguenta firme, porque o testemunho vai ser grande. Eu não sei se isso vale um glória. Deus está movimentando algumas coisas ao seu favor. Culto de ceia, fica crente, fica valente. Abre a boca e glorifica, abre a boca e exalta. Vem para o meio do fogo, deixa Jeová te movimentar. Oh glória, porque aquilo que te feriu pode ser exatamente o instrumento da sua promoção. Aí sabe qual é o negócio? Quando o negócio começa a acontecer, presbítero Cleison, o Senhor vem pegando os ramos e vem enxertando os ramos na oliveira verdadeira. Missionária Cleusa, quando faz o enxerto da árvore, né? Você corta ali, enxerta a árvore em outra. Ele vem pegando aqueles ramos que estão fora e vem enxertando os ramos na oliveira verdadeira. Ele vem em Romanos capítulo 11, verso 16, diz assim, ó: não te glorie contra os ramos. Você está crescendo? Você está produzindo? Que lindo! Mas não procura glória nisso aí não. A glória tem que ser da raiz. Ele vem enxertando os ramos na oliveira verdadeira. E qual é o nome da oliveira verdadeira? Cristo Jesus. Aí sabe o que Paulo está trazendo de ensino aqui em Romanos 11? Você pode até crescer ramo, você pode até produzir muito ramo, você pode até ter muito, encher muito ramo, mas a glória sempre tem que ser da raiz. A raiz se chama Jesus de Nazaré, Deus Todo-Poderoso. João capítulo 15, versículo 1 ao 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode, escuta o que ele está dizendo, a vara de si mesma não pode dar fruto. Se arrancar você do ramo da oliveira, você não vai produzir fruto não. Ô lindão, prega muito, sai fora da oliveira verdadeira para tu ver. Canta muito, sai fora da oliveira verdadeira para tu ver. É cheio de azeite, sai de escola da oliveira verdadeira para tu ver. Tem que estar colado na oliveira verdadeira. Às vezes você não entende o que é que um monte de crente entra para um culto como esse, abre a boca da glória, fala em mistério, sapateia, relampeia, pega fogo. Oh glória, porque nós estamos enxertados na oliveira verdadeira. E a noite como essa é a noite de procurar, de encher a nossa botija de azeite, de encher os nossos ramos de unção. Você precisa estar colado na oliveira verdadeira. Não dá para sair de perto da oliveira verdadeira. O seu ramo precisa estar enxertado na oliveira. Ninguém está de pé por mérito. Estamos de pé por causa da graça. Então escuta o que eu vou dizer para você que está recebendo um pouquinho de Deus, tá? Porque se Deus derramar tudo de uma vez, você não aguenta. Então tem que ser gotejado, um pouquinho de cada dia. Para você que está recebendo um pouquinho de Deus, quanto mais Deus te fizer subir,
Subiu um degrau na unção, desce 2 ou 3 na humildade. Tá? Mas quem é grande é Jesus. Nós somos caco de barro, pedaço de terra. Ô glória! O nome que tem que crescer tem que ser dele, porque quem começa a entender o poder da graça, Áquila, começa a abandonar a soberba. Não tem como ser soberbo e ser cheio de Deus. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de soberba. Olha, o resto é conversa fiada, o resto é balela. Por quê? O mesmo Deus que enxerta também pode cortar, tá? O mesmo Deus que enxerta um ramo na oliveira verdadeira também pode cortar o ramo. Puta, aqui deu. Tem um corinho de fogo que diz assim, se Deus puxar a tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz, acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Precisa estar enxertado na oliveira verdadeira. Deus te usou? Agradece a Ele. Deus está sendo na tua vida? Agradece a Ele. Deus está sendo contigo? Entrega gratidão a Ele. Aprenda a ser grato a Deus. Mas eu estou no meio de uma situação terrível e complicada. Seja grato a Deus. Por quê? A raiz sustenta o ramo, não o ramo que sustenta a raiz. Quem te sustenta é Deus. Quem sustenta você de pé é Deus. Quem sustenta a tua casa de pé é Deus. Quem sustenta você de pé mesmo debaixo de guerra, de desafio, é Deus. Cada vez mais e mais a gente tem que se prender na raiz. Tem quem gosta do culto mais calmo, né? Pouco barulho, pouco glória, com o papelzinho do culto todo na mão, o que vai acontecer no início, meio e fim. Tem quem gosta do culto mais pentecostal mesmo, é corinha, é o povo rodando, tira as cadeiras, pula, sapateia, relampeia, pega fogo. E tem nós. Fala, Jeová, qual que é o tempero hoje? Hoje vai ser na base da lágrima. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Ou hoje vai ser no ensino. Toma aqui, Jeová. Fique à vontade, tem liberdade. Aí o Espírito Santo de Deus começa a agir no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus começa a operar no meio da igreja. Começa a salvar no meio da igreja. Se Deus te deu um dom, o dom é seu. Deus te entregou. Deus não vai te entregar uma coisa e vai tomar. É seu. Aleluia. Ô glória. Pode acontecer o que for, é só soprar um vento, ó, e a brasa começa a pegar fogo de novo. O que Deus prometeu não morre com o tempo. Você precisa compreender que as promessas de Deus na nossa vida, elas não têm prazo de validade. Validade indeterminada. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez. Nem que Ele tenha que pegar na sua mão e falar, vamos passar por esse caminho aqui. Aí às vezes você se perde, você vai por outro caminho, Ele vai lá e pega na sua mão e te traz de novo. Fala, volta para o caminho aqui, porque eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Eu tenho um chamado na tua vida, e eu vou cumprir tudo o que eu te prometi. Curve a sua cabeça por um minuto, vai. Curve a sua cabeça. Se você pode, segure na mão de alguém. Estou pregando para gente que tem promessa em Deus. Eu quero que o sopro do Espírito Santo de Deus sopre sobre essa brasa, porque essa brasa precisa acender. Essa brasa precisa acender dentro de você. Eu não sei quais são os caminhos, as jornadas que você está trilhando na sua vida.
Mas nessa noite de domingo, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou acender essa brasa dentro do teu coração, porque você vai começar a respirar a minha presença, você vai começar a pensar a minha presença. Onde você for, você vai sentir a minha presença, você vai ver a minha presença, e vai entender que não dá para você viver sem a minha presença. Eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo que você necessita para ficar de pé. A luta não pode te parar, o vento não pode te parar. Segura na mão isso, segura na tua mão e devagarzinho vai adorando, vai adorando. Paulo estava dizendo: ó, profundidade, ainda que eu tente entender, eu não consigo entender a profundidade que tem esse evangelho. Ainda que eu tente entender, eu não consigo entender a profundidade da riqueza, dessa sabedoria, da ciência de Deus. Quão insondáveis são teus juízos, Senhor. Eu não consigo compreender os teus caminhos, Deus grandioso. E Paulo está dizendo: Senhor, a tua